Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Eu não sou o tipo de trilheiro que se perde. Sou guia credenciado. Conheço a Serra do Mar como a palma da minha mão e sempre carrego GPS, bússola e rádio. Mas a floresta não se importa com o seu currículo. Ela só precisa que você pisque no momento errado. Tudo aconteceu na trilha da Jurema, um caminho antigo, quase fechado, que os locais dizem ser torto. Eu estava sozinho, fazendo um mapeamento para um grupo de trekking. O dia estava abafado, aquele calor úmido da Mata Atlântica que faz a pele parecer que está sendo cozinhada lentamente. O primeiro sinal de que algo estava fora do lugar foi o silêncio. Quem caminha no mato sabe que o silêncio absoluto não existe. Há sempre o estalo de um galho, o farfalhar das folhas, o zumbido incessante das cigarras. Mas, às 14h15, o som do mundo simplesmente foi desligado. Parecia que eu estava mergulhado em algodão. Parei, olhei em volta. As árvores, jacarandás e ipês gigantes pareciam mais altas, mais escuras. A luz do sol, que antes passava pelas copas em feixes dourados, agora tinha uma tonalidade doentia, um verde acinzentado. Decidi voltar. Dei meia volta no caminho estreito. Caminhei por 10 minutos. Encontrei a minha própria garrafa de água. Ela estava no chão, aberta. Eu a reconheci pelo adesivo de uma expedição que fiz ao Aconcagua. O problema? Eu não tinha derrubado minha garrafa. Eu a senti no bolso lateral da mochila. Levei a mão à lateral da mochila. O bolso estava vazio. Que diabos? Murmurei. Minha voz soou abafada, seca. Recolhi a garrafa. Ela estava fria. Não fria de sombra, mas fria como gelo. No plástico havia marcas de dedos. Não marcas de gordura, mas sulcos profundos, como se algo tivesse apertado o material com uma força sobre-humana. Continuei andando, agora mais rápido. O GPS começou a apitar. A tela estava louca. A seta de localização girava em 360 graus e a altitude marcava 100 metros. Eu estava no topo de uma serra, não no fundo de um oceano. Foi quando ouvi o assobio. Era o meu assobio, uma melodia boba que eu costumo fazer para passar o tempo. Veio de trás de uma samambaia gigante. "Quem está aí?" gritei, pegando o facão na bainha. Ninguém respondeu. Mas o assobio continuou, exatamente no mesmo tom, no mesmo ritmo. Então parou subitamente e foi substituído pelo som de algo pesado se arrastando no folhedo. Shhh, shhh, shhh. Eu corri. O pânico é o maior inimigo do trilheiro, eu sabia disso, mas meu corpo não queria ouvir a razão. Eu corria e as árvores pareciam se inclinar em minha direção. Os cipós pareciam dedos tentando enganchar nas minhas botas. Tropecei numa raiz e caí de cara na terra úmida. O cheiro de decomposição era insuportável ali embaixo. Terra, folhas podres e algo que lembrava carne estragada. Quando levantei a cabeça, eu vi, a uns 5 metros de mim, no meio da trilha, havia um homem de costas. Ele usava a minha jaqueta laranja, a mesma mochila técnica preta, o mesmo boné desbotado. "Ei!" Eu tentei gritar, mas a voz falhou. O homem não se virou. Ele começou a se contorcer. Não era um movimento humano. Os ombros subiam até o nível das orelhas, os braços se alongavam. As articulações estalavam com o som de galhos secos se partindo. Croc, croc, croc. Ele girou a cabeça. Não havia rosto. Onde deveriam estar os olhos e a boca, havia apenas uma superfície de pele lisa e esticada, como uma cicatriz gigante. No centro do que seria a face, havia um pequeno orifício, uma espécie de fenda que pulsava. Aquela coisa abriu a fenda. E dela saiu a minha voz. "Não sou o tipo de trilheiro que se perde", a coisa disse. A voz era idêntica à minha. A mesma inflexão, o mesmo sotaque. Conheço a serra como a palma da minha mão. Eu recuei.
rastejando, o terror paralisando meus pulmões. A criatura deu um passo em minha direção. Ela não caminhava, ela deslizava, os membros desarticulados balançando como se não tivessem ossos. Pisque no momento errado, Caio. Ela sussurrou, usando o meu nome. Pisque agora. Eu fechei os olhos e rezei. Rezei por qualquer coisa. Ouvi o som de algo se aproximando, o cheiro de carniça ficando tão forte que me deu ânsia de vômito. Senti um hálito gelado no meu pescoço. E então, um som de trovão. A chuva caiu. Uma tempestade tropical violenta, daquelas que lavam a alma e o mundo. O som da água batendo nas folhas quebrou o silêncio sobrenatural. Abri os olhos. O caminho estava vazio. O GPS voltou a dar sinal. Eu estava a apenas 50 metros da trilha principal. Um lugar que eu já deveria ter passado há horas. Corri como se minha vida dependesse disso. E dependia. Não parei até chegar ao meu carro. Hoje não entro mais em trilhas. O pessoal do grupo pergunta o porquê. Eu invento uma desculpa sobre uma lesão no joelho. Mas a verdade é que, desde aquele dia, eu não consigo mais me olhar no espelho por muito tempo. Porque ontem, enquanto eu escovava os dentes no banheiro de casa, eu vi pelo canto do olho. A minha própria imagem no reflexo demorou 1 segundo a mais para baixar a cabeça do que eu. E no fundo da minha garganta, antes de eu falar qualquer coisa, eu sinto uma vibração, como se algo estivesse lá dentro, esperando o momento certo para assobiar. Eu sempre disse que a montanha não tem pressa para te matar. Ela apenas espera você cometer o primeiro erro. Meu nome é Tiago e sou montanhista há 15 anos. Já subi o Aconcagua e fiz travessias de 10 dias na Chapada Diamantina. Eu não me assusto com barulhos de mata, ou melhor, eu não me assustava. Tudo aconteceu em uma trilha não demarcada na Serra do Mar, em um trecho entre o Paraná e São Paulo. Eu buscava uma fenda de canionismo que tinha visto em mapas de satélite. O dia estava estranhamente abafado, o ar tão denso que parecia que eu estava respirando água morna. Por volta das 16 a neblina, o famoso véu da noiva, desceu. Mas não era uma neblina comum. Ela era amarelada, com um cheiro metálico, como se houvesse sangue no vapor. Decidi acampar onde estava. Não se caminha na neblina em terreno de despenhadeiro. Montei minha rede entre 2 árvores antigas, cujos troncos eram cobertos por um musgo vermelho que parecia ferida aberta. O silêncio veio primeiro. Um silêncio que doía nos ouvidos. Nem o vento, nem os grilos. Nada. Então, ouvi o primeiro passo. Crac! Um galho seco quebrou a uns 10 metros da minha rede. Peguei minha lanterna de cabeça e apontei na direção do som. O feixe de luz cortou a neblina, revelando apenas os troncos retorcidos. "Tem alguém aí?" perguntei, a voz saindo mais fina do que eu pretendia. "Tem alguém aí?" A resposta veio da escuridão. Meu coração deu um solavanco. Não era um eco. A voz era idêntica à minha, mas com um atraso de milissegundos, e vinha de uma direção oposta à que eu tinha falado. Fiquei imóvel. Segurei o cabo da faca que levava no cinto. 10 minutos de puro terror se passaram até que ouvi algo que me fez o sangue congelar. O som de um zíper. Zi! O som veio de dentro da minha mochila, que estava pendurada no tronco ao lado. Eu olhava fixamente para ela. O zíper não se moveu, mas o som foi nítido, físico, real. Liguei a lanterna novamente. No chão, logo abaixo da mochila, havia uma pegada. Uma única pegada de bota. Eu olhei para o solado da minha bota técnica. O desenho era o mesmo, mas o tamanho era o dobro do meu pé. "Vá embora!" eu disse, quase num sussurro. "Vá embora!" a voz repetiu, desta vez grudada na minha nuca. Eu dei um pulo da rede, caindo no chão úmido. Girei a lanterna freneticamente. Foi quando eu vi a coisa. Estava parada atrás de uma árvore, a apenas 3 metros.
Tinha a forma de um homem, vestindo as mesmas roupas que eu. A minha jaqueta azul de Gore-Tex, minhas calças cargo cinzas. Mas não era um homem. A criatura tinha braços que chegavam aos tornozelos. As mãos não tinham dedos. Eram como pás de osso cobertas por uma pele acinzentada e esticada. E o rosto era uma máscara de carne lisa. Não havia olhos, não havia nariz. Havia apenas uma fenda vertical onde deveria estar a boca, que se abria e fechava como as brânquias de um peixe moribundo. Tiago, uma fenda se abriu e a voz da minha mãe, que morreu há 5 anos, saiu de dentro daquele horror. Tiago, está frio aqui fora. O pânico puro me dominou. Eu não peguei mochila, não peguei equipamento, apenas corri. Eu conhecia a direção do cume, mas a trilha parecia estar se dobrando. Eu passava pela mesma árvore de musgo vermelho repetidamente. 5, 6 vezes. Eu estava em um círculo impossível. A cada volta, a criatura estava mais perto. Na terceira volta, vi meus próprios rastros de fuga no chão, mas as pegadas estavam voltando na minha direção. Na quinta volta, eu ouvi o som da minha própria respiração vindo de cima, nas copas das árvores. Desesperei-me. Comecei a descer uma encosta íngreme, deslizando pela lama e pedras soltas, rasgando minhas mãos em espinhos. Eu sentia o cheiro de carniça e ozônio logo atrás de mim. Não corre, Tiago. Eu só quero ocupar o seu lugar. A voz agora era a minha de novo, mas distorcida, como um disco arranhado. Caí em um riacho raso e segui o curso da água, sabendo que a água corre para fora da montanha. Corri até meus pulmões queimarem e minhas pernas fraquejarem. Só parei quando a luz do amanhecer começou a clarear o topo das árvores e o cheiro metálico da neblina sumiu. Consegui chegar a um posto de guarda-parques por volta das 10h da manhã. Eu estava coberto de sangue, lama e cortes profundos. O guarda me olhou com uma expressão de choque. Você é o segundo hoje, ele disse com a voz trêmula. Como assim o segundo? Perguntei, enquanto ele me entregava um copo de água. Um rapaz igual a você, com as mesmas roupas e o seu nome, passou por aqui há 2 horas. Ele disse que tinha perdido o parceiro de trilha lá em cima. Ele levou as chaves do seu carro que estavam no achados e perdidos. Eu senti o mundo girar. Corri para o estacionamento. Meu carro não estava lá. No lugar onde ele ficava, havia algo jogado no chão. Caminhei até lá e peguei o objeto. Era o meu próprio RG. Mas a foto no documento tinha mudado. Na foto eu não tinha mais olhos. No lugar deles havia apenas pele lisa. E a boca da foto... A boca estava sorrindo. Até hoje eu vivo escondido em uma cidade pequena no interior. Não uso redes sociais, não atendo o telefone, porque eu sei que ele está por aí, vivendo a minha vida, usando meu nome. E às vezes à noite eu ouço um arranhão na minha janela, e uma voz, exatamente igual à minha, sussurra do outro lado do vidro. Abre, Tiago. Eu esqueci como é ser humano. Preciso de mais um pedaço de você. Dizem que o maior perigo de uma trilha é o terreno ou os animais. Mentira. O maior perigo é a floresta decidir que você faz parte dela. Meu nome é Renato. Sou biólogo e passo boa parte do meu tempo em campo. No ano passado, fui fazer um levantamento de espécies na Serra da Mantiqueira, numa área de difícil acesso, longe dos circuitos turísticos. Eu estava sozinho, o que nunca foi um problema para mim, até aquela quarta-feira. O dia estava limpo, mas por volta das 15h, uma neblina súbita, o que chamamos de russo, subiu com uma velocidade anormal. Em questão de minutos, a visibilidade caiu para menos de 2 metros. Decidi parar e montar um acampamento de emergência. Não se caminha no cego. Bati a primeira estaca da barraca quando ouvi o som. Tunk, tunk, tunk. Era um som rítmico, seco. Parecia alguém batendo um machado numa árvore, mas o som era oco, como se estivessem batendo em osso.
Olá! Gritei. Minha voz pareceu ser engolida pela névoa. Não houve eco. O som parou. O silêncio que se seguiu foi pior. Sabe quando você está num lugar tão quieto que consegue ouvir o sangue pulsando nos próprios ouvidos? Pois é. Só que, misturado ao pulsar do meu sangue, eu ouvi um segundo batimento. Descompassado. Ignorei o medo e terminei de montar a barraca. Entrei, fechei o zíper e acendi minha lanterna de LED. O feixe de luz bateu na parede de nylon e eu vi uma sombra do lado de fora. Não era a sombra de um galho, era a sombra de uma mão. Mas não uma mão humana. Os dedos eram longos demais, com articulações extras que pareciam se dobrar para trás. A mão estava encostada no nylon da barraca, tateando a superfície, procurando a abertura. Fiquei paralisado, minha respiração travou. A mão deslizava lentamente, fazendo um barulho de seda sendo rasgada. Então, uma voz saiu da névoa. Renato! Você esqueceu de fechar a janela. A voz era da minha ex-mulher, mas ela morreu num acidente de carro há 3 anos. A entonação era idêntica, mas o ritmo era mecânico, como se as palavras estivessem sendo montadas por alguém que não entende o que elas significam. Vá embora! Berrei, pegando meu canivete. Você não é real! A sombra da mão parou. Houve um riso. Um riso que começou como o de uma mulher e terminou como o guincho de um animal ferido. Real, real, real. A coisa lá fora começou a repetir, cada vez mais alto. De repente, a barraca foi atingida por um impacto violento. Algo pesado se jogou contra o nylon. Eu fui jogado para o lado. O tecido não rasgou, mas começou a esticar, moldando-se ao redor de algo que tentava entrar. Eu via o contorno de um rosto pressionando a tenda. Não tinha olhos. Tinha apenas buracos profundos e uma boca que se abria de orelha a orelha, cheia de dentes que pareciam espinhos de pinheiro. Em pânico, peguei meu spray de pimenta e descarreguei em direção ao teto da barraca, rasgando o nylon com o canivete e saindo desesperado para a neblina. Eu não sabia para onde estava indo. Corri entre as araucárias, os galhos batendo no meu rosto como chicotes. A neblina estava tão densa que eu não via o chão. Foi então que percebi o horror geográfico. Passei por uma árvore que tinha uma marca de fita zebrada que eu havia colocado. 5 minutos depois, passei pela mesma árvore. Eu estava correndo em linha reta, eu tinha certeza, mas a floresta estava me devolvendo para o mesmo lugar. Parei para tomar fôlego e olhei para baixo. As minhas pegadas na lama. Elas não eram de botas. No lugar onde eu deveria ter pisado, havia marcas de pés descalços, humanos, mas com as unhas enterradas profundamente na terra, como garras. Olhei para os meus próprios pés. Eu estava usando minhas botas de trilha. Mas conforme eu olhava, o couro da bota começou a ondular, a mudar de cor, tornando-se pele pálida e fria. Meus pés estavam se transformando naquelas coisas. A floresta estava me reescrevendo. Quase pronto. A voz da coisa sussurrou, agora vindo de todos os lados. Quase parte da madeira. Senti minhas pernas pesarem. Meus braços começaram a ficar rígidos, a pele tornando-se áspera como casca de árvore. O medo foi substituído por uma letargia terrível. Eu queria parar, queria fincar meus pés naquela terra e nunca mais sair. Foi o cheiro que me salvou, o cheiro de querosene. Meu fogareiro de acampamento devia ter vazado quando a barraca foi atingida. Aquele cheiro químico artificial quebrou o transe da floresta. Lembrei-me de quem eu era. Tirei o isqueiro do bolso. Minhas mãos já estavam duras, os dedos quase fundidos. Com um esforço sobre-humano, risquei a chama. O fogo não queimou a neblina, mas a névoa recuou da luz. Corri em direção à descida da serra, mantendo o isqueiro aceso como se fosse minha única âncora na realidade. A cada metro que eu descia, a rigidez nas minhas pernas diminuía. O som de passos pesados atrás de mim me perseguia, mas eu não olhei para trás. Saí da neblina na base da montanha às 06h da manhã.
O sol estava nascendo. Cheguei ao meu carro e dirigi sem parar até São Paulo. Hoje, evito até parques municipais. O médico diz que os calos grossos e acinzentados que cobrem minhas pernas e braços são uma reação psicossomática ao estresse pós-traumático. Ele diz que a pele descamando como casca é psoríase severa. Mas eu sei a verdade. Às vezes, à noite, quando está muito silencioso, eu sinto minhas articulações tentarem se dobrar para o lado errado. E se eu fecho os olhos, eu ainda ouço aquele som tunk, tunk, tunk. É o som da floresta batendo na porta da minha mente, esperando o dia em que eu vou sentir saudade do cheiro de terra e decidir voltar para terminar a minha transformação. Muita gente acha que o maior medo de quem faz trilha é encontrar uma onça ou cair em um despenhadeiro. Mas quem vive no mato sabe que o verdadeiro perigo é quando a matemática da natureza para de fazer sentido. Meu nome é André. No ano passado, eu e mais 2 amigos, o Bruno e a Clara, decidimos fazer a travessia da Serra da Canastra. Éramos experientes, estávamos com equipamento de ponta e tínhamos o mapa impresso e no GPS. Éramos 3 pessoas. Guarde esse número. Tudo começou no 3º dia, quando o sol começou a baixar e uma neblina cor de chumbo subiu do vale. Não era uma neblina normal. Ela parecia ter peso, abafando os sons e mudando a cor das árvores. Decidimos apertar o passo para chegar à área de acampamento antes do escuro total. Gente, vamos fazer a contagem, o Bruno disse, uma mania dele de segurança. 1, 2, eu respondi. 3, disse a Clara, logo atrás de mim. 4, veio uma voz, uns 5 metros atrás da Clara. Nós 3 paramos no mesmo instante. O som não tinha vindo da mata, tinha vindo da trilha. Uma voz rouca, seca, mas que soava exatamente como a do Bruno. Eu girei a lanterna para trás. O feixe de luz cortou a névoa, mas não havia nada, apenas os troncos retorcidos e o capim alto balançando. Bruno, para de palhaçada, a Clara disse, a voz trêmula. Não fui eu, Clara. Eu juro por Deus. O Bruno estava pálido, a lanterna dele tremendo na mão. Apressamos o passo. O clima mudou. O cheiro de terra úmida foi substituído por um odor metálico, como o de sangue seco ou moedas velhas. Começamos a ouvir passos. Não os nossos, mas passos extras. Quando a gente parava, o som continuava por mais 1 ou 2 segundos e depois silenciava. Ploft, ploft. Tem algo seguindo a gente, sussurrei. De repente, a Clara soltou um grito curto e parou. Ela apontou para o chão. No meio da trilha, iluminado pela lanterna, havia um relógio de pulso. O vidro estava trincado e a pulseira de couro parecia ter passado 100 anos na chuva. O Bruno se abaixou e pegou o objeto. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Bruno, o que foi? Perguntei. Ele virou o relógio. No verso, havia uma gravação. Para Bruno, com amor, 2024. Era o relógio que ele estava usando no pulso naquele exato momento. Ele olhou para o próprio braço. O relógio dele não estava mais lá, mas o que ele tinha na mão parecia ter sido desenterrado de uma cova antiga. A gente precisa sair daqui. Agora! O Bruno gritou. Começamos a correr, mas a trilha tinha mudado. As árvores pareciam estar se inclinando para o centro do caminho, fechando o céu. As raízes subiam da terra como dedos tentando enganchar em nossas botas. Foi quando eu vi o 4º integrante. Ele estava parado à nossa frente, no meio do caminho. Tinha a altura do Bruno, vestia o mesmo corta-vento azul do Bruno, mas não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos e a boca, havia apenas uma superfície de carne esticada, vibrando como se estivesse tentando sintonizar uma frequência de rádio. A coisa começou a falar, mas não era uma fala normal.
Ela repetia pedaços de conversas que tínhamos tido horas antes, mas de trás para frente. Acampamento ao chegar, para passo, apertar, vamos. A Clara entrou em pânico e tentou correr pelo meio do mato. Eu a segurei pelo braço, mas quando toquei na pele dela, senti um choque térmico. A pele dela estava gelada como gelo. Clara, não sai da trilha! Berrei. Olhei para ela e meu coração quase parou. O rosto da Clara estava começando a apagar. As sobrancelhas tinham sumido, o nariz estava ficando plano. A floresta estava roubando a imagem dela para dar para a coisa que estava à nossa frente. Eu sabia que, se não fizéssemos algo, nunca sairíamos dali. Lembrei de uma história que meu avô contava sobre dobrar o tempo na mata. "Peguem-se pelas mãos!" gritei. "Não olhem para a coisa! Fechem os olhos e contem até 10, mas parem no 3. Não digam o 4. Nós nos demos as mãos em um círculo." Eu sentia a mão da Clara ficando cada vez mais leve, quase etérea. 1, 2, 3, gritamos juntos. Houve um estalo seco, como se um galho gigante tivesse quebrado bem em cima das nossas cabeças. Um vento gélido soprou, e o cheiro de metal sumiu instantaneamente. Quando abrimos os olhos, a neblina tinha ido embora. Estávamos na borda da estrada de terra onde tínhamos deixado o carro, a quilômetros de onde deveríamos estar. Era manhã. Tínhamos perdido quase 12 horas de memória. Entramos no carro e saímos sem olhar para trás. A gente não fala mais sobre aquele dia. A Clara nunca mais voltou a fazer trilha. O Bruno jogou fora todas as roupas que usou naquela viagem. Mas o que me impede de dormir à noite é outra coisa. Às vezes, quando estamos em um lugar silencioso, o meu celular, que estava sem sinal na serra, recebe uma notificação de correio de voz. É uma mensagem de 10 segundos. Quando dou o play, ouço apenas o som de passos no mato. E no final, a minha própria voz sussurra, vinda de muito longe. 4. Parece que, embora tenhamos saído da serra, a contagem ainda não terminou. Eu sempre fui o cara do "está tudo sob controle". 10 anos de trilhas, equipamento de primeira, curso de primeiros socorros e um senso de direção que eu jurava ser infalível. Mas a montanha tem um jeito cruel de humilhar quem se acha dono dela. Aconteceu no final do ano passado, na Serra da Mantiqueira. Eu buscava um mirante pouco conhecido, um ponto cego que vi em fotos de um fórum antigo. O dia estava perfeito, céu de brigadeiro e um vento fresco. Comecei a subida às 07h da manhã. Por volta das 14h, o tempo virou. Não foi uma tempestade, foi o russo. Uma neblina tão densa e repentina que o mundo ao redor sumiu em menos de 5 minutos. A visibilidade caiu para 1 metro. "Tudo bem, Gabriel", eu disse para mim mesmo, ouvindo minha própria voz ecoar de um jeito estranho. Bússola no peito, volta pelo caminho que veio. Dei meia volta, caminhei por 20 minutos. O terreno, que deveria ser uma descida suave, começou a ficar íngreme e pedregoso. Estranhei. Consultei o GPS, o sinal estava saltando, marcando que eu estava a 30 quilômetros de onde eu realmente deveria estar. Foi quando eu vi o primeiro anorak. Era uma jaqueta impermeável azul, idêntica à minha, jogada no meio de umas samambaias. Parecia velha, desbotada pelo sol e rasgada. Peguei a peça com o bastão de caminhada. No bolso havia um canivete suíço com as minhas iniciais, GL. O problema é que o meu canivete estava no meu bolso. Eu o senti ali. Meu coração deu um solavanco. "Que brincadeira é essa?" gritei para o nada. O silêncio que se seguiu não foi natural. Não havia vento, não havia pássaros, apenas o som da minha respiração acelerada. De repente, um assobio. Longe, à minha esquerda. Um assobio curto, em 2 notas, exatamente como o sinal que eu e meu pai usávamos para nos localizar na mata quando eu era criança. "Pai?" A pergunta saiu antes que eu pudesse raciocinar. Meu pai morreu há 6 anos.
O assobio repetiu, desta vez mais perto, e então o som de passos. Mas não eram passos de alguém caminhando, era um som rítmico, pesado, arrastado, como se alguém estivesse puxando um saco de areia pela trilha. Eu comecei a descer, quase correndo, ignorando o protocolo de segurança. A neblina parecia estar se moldando ao meu redor, fechando os caminhos. Eu passava por uma árvore marcada com uma fita zebrada e 5 minutos depois passava pela mesma árvore. Eu estava em um loop. Parei para tomar fôlego perto de uma rocha enorme. Quando apontei a lanterna para o chão, vi algo que me fez querer vomitar. Havia uma trilha de pegadas, pegadas de botas de trilha, o mesmo solado das minhas. Mas em algumas delas o desenho mudava. Os dedos da bota se tornavam longos demais, como se o pé lá dentro tivesse esticado e rompido o couro. Ouvi um estalo de galho logo acima de mim. Apontei a lanterna para cima, para o topo da rocha. Lá estava uma figura. Ela usava o mesmo anorak azul, o mesmo boné. Estava de costas para mim. "Ei!" eu gritei, a voz falhando. "Quem é você?" A figura começou a se virar. Não foi um movimento suave. O pescoço girou primeiro, num ângulo impossível, com um som de ossos quebrando que ecoou por todo o vale. Croc, croc, croc. Quando o rosto apareceu na luz da minha lanterna, eu perdi o controle dos meus esfíncteres. O rosto era o meu, mas era uma versão errada. A pele era cinzenta, esticada como pergaminho sobre o crânio. Os olhos eram apenas 2 buracos pretos, profundos, que pareciam sugar a luz da lanterna. E a boca não tinha lábios. Era apenas uma fenda vertical, cheia de dentes finos e amarelados. Aquela coisa abriu a fenda e soltou o assobio do meu pai. Eu não pensei. Eu me joguei por uma ribanceira, rolei por metros, batendo em pedras e galhos, sentindo o anorak rasgar e a carne cortar. Eu só queria que a dor física fosse maior que o pavor. Caí em um riacho no fundo do vale e segui a água. Dizem que a água sempre te leva para fora. Eu corria tropeçando, chorando, sem olhar para trás. Eu sentia a presença daquela coisa logo atrás de mim, deslizando pela neblina, assobiando, chamando meu nome com a minha própria voz. Consegui sair da mata às 22h, chegando em uma estrada de terra. Um caminhoneiro me encontrou em estado de choque e me levou para o hospital. Hoje estou fisicamente bem, mas as cicatrizes na alma não fecham. Eu nunca mais voltei para a montanha. Mas o pior não é o trauma. O pior é que desde aquele dia eu não consigo mais dormir no escuro. Porque ontem à noite eu estava no meu quarto, com a porta trancada, e ouvi um barulho vindo do corredor. Foi um som rítmico, pesado, arrastado, e logo depois, encostado na madeira da minha porta, eu ouvi o assobio. 2 notas. E uma voz, exatamente igual à minha, sussurrou pelo buraco da fechadura. "Gabriel, você esqueceu o canivete lá em cima. Eu vim devolver."